Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Arthur Bernardi, técnico de futebol profissional. Você já sabe que eu já estou sempre aqui trazendo algumas informações para vocês. Eu gostaria que você, antes de começar o nosso bate-papo, sempre pedir, para você compartilhar com seus amigos aquilo que a gente traz de relevante para você. O nosso papo hoje é sobre emocional e se você puder dar um like, isso é importante você fazer isso para mim. Você dar um like, você compartilhar com seus amigos, você apertar naquele sininho lá para receber as notificações, porque sem a sua ajuda, sem a sua colaboração, que não custa nada você apertar ali, faz com que a gente tenha uma certa relevância e a gente consiga cada dia subir um degrauzinho, um step by step, passo a passo, a gente vai conseguindo ter uma certa autoridade dentro do mercado. Bom, eu queria falar com vocês sobre um assunto muito importante, sobre o emocional dos atletas. Nós tivemos aí assistindo uma entrevista do Richarlison, que passou por momentos muito difíceis na vida dele, com relação à parte emocional. Isso aí você pode estar no YouTube, você pode, em qualquer segmento, qualquer ferramenta que você quiser usar para encontrar essa matéria, você vai achar e vai perceber como é relevante conversar sobre esse assunto. O emocional, para tudo na vida, é fundamental. Você não consegue ter equilíbrio emocional se você não estiver em paz, se você não tiver com o seu cérebro todo bem arrumadinho, se você não tiver o teu dia a dia bem organizado. Evidentemente que Deus tem uma participação importantíssima, porque tudo começa com Ele. Eu costumo dizer que não adianta a gente gravar, falar que com qualidade para trazer mensagens importantes, ser um grande atleta, um grande político, um grande governador, um grande escritor. Não adianta nada disso se você não tiver Deus em primeiro lugar. Esse é o ponto mais importante para mim. Então, com relação à história do emocional, voltando ao caso do Richarlison, ele teve uma situação extremamente delicada. E você sabe que em muitos casos, se você fizer um levantamento, uma pesquisa, diariamente muitas pessoas morrem de suicídio porque eles não conseguem suportar a pressão, eles procuram a escuridão, procuram a droga, procuram o álcool, procuram uma série de recursos, porque vai se sentindo sozinho, vai se sentindo sem recurso, às vezes não tem recurso financeiro para ir a um psicólogo, um psiquiatra, e isso tudo vai afetando a produtividade dessa pessoa, muitas vezes muito qualificada para qualquer profissão. Mas especificamente sobre o futebol, o caso dele é um caso assim que você ter que prestar muita atenção. E tem muitos casos de depressão dentro do futebol que as pessoas não conhecem. Tem muitos treinadores que têm uma depressão absurda. É grave porque eles sofrem muito, choram escondido, não pode apresentar essa fragilidade perante os atletas porque fica comprometido todo o trabalho dele. Então tudo isso que eu estou falando aqui tem uma relevância importantíssima para que você possa pensar e repensar como é difícil estar dentro de um mercado tão competitivo como é o futebol. Aliás, tudo é competitivo no dia de hoje. Essa ferramenta da internet, ela traz tantas informações que às vezes muita gente passa 24 horas tirando 5 de sono e assim mesmo com o telefone ligado, e você está sempre pegando muitas informações e o seu cérebro não suporta tanta informação e você fica focado na mesma coisa. Então é importante você desligar um botão e sair um pouco do ar. Por exemplo, hoje pela manhã, todos os dias pela manhã, às 6 horas eu estou entrando, 6h15 eu estou entrando na academia. Eu fico lá até aproximadamente 8h30, treino bastante, faço trabalho aeróbico, faço trabalho de força, faço membro inferior, membro superior, e isso me dá uma capacidade de regenerar energia, de gerar energia, né? E como é que faz isso? Através da serotonina, que me dá uma alegria absurda. Quando você produz mais serotonina, você se sente mais feliz, você começa a ter um melhor humor e isso facilita muito a tua relação com as pessoas. E isso eu associo, por exemplo, hoje eu fui para a areia e fiz um trabalho de velocidade na areia e até gravei lá no Instagram. Se você que me segue no Instagram deve estar vendo que aparece eu na praia falando sobre isso, sobre o Richarlison, né, e falando sobre o fato de você fazer atividade na areia, fazer atividade no campo, seja onde for, ao ar livre, porque o contato com a natureza faz com que você tenha um pouco mais de bem-estar. E aí entra a história da serotonina, que você começa a ter mais alegria, mais satisfação, mais prazer pela vida. E os problemas você tem que encostar ali um pouquinho e colocar isso como prioridade. E o Richarlison superou isso porque teve uma psicóloga, e eu acredito que tenha psiquiatra também envolvido na recuperação dele. Por quê? Porque ele chegou ele pensou em suicídio. Olha como é que é grave o assunto. E o assunto é com muita relevância que a gente tem que falar sobre isso,
para que você, muitas vezes, você está dentro da sua casa, você tem os teus filhos, e você não percebe que algum deles está sofrendo bullying lá fora, na escola, e você não tem a menor noção. Então você tem que buscar sempre saber o que acontece com eles na escola, na rua, no local em que ele tem amizade com as crianças, para você poder resolver um problema que, se depois que ele crescer com todos esses sintomas de quem sofreu bullying, quem sofreu discriminação racial, tudo isso leva a uma fragilidade emocional muito grande que pode provocar todo esse sintoma que aconteceu com o Richarlison. Eu vou contar uma história para você. Eu tive, quando eu estava na época que eu estava tentando ser jogador de futebol, o meu pai, ele, já falei isso algumas vezes, ele não gostava dessa ideia, porque ele tinha uma forma de educar diferente. Ele achava que aquilo ali não era para as pessoas normais, aquilo ali era para quem não queria nada com estudo, etc. e tal. Eu tive dificuldades com isso, e quando eu conseguia treinar num clube, eu treinava e ele obstruía, ou as pessoas falavam, não, volta amanhã, volta depois de amanhã. Quantas e quantas vezes, eu não tinha nem dinheiro para ir lá para fazer o treino, mas aí minha mãe me dava um dinheirinho, eu chegava lá, ficava lá esperando, volta depois de amanhã. Aí eu voltava depois de amanhã, vai ter um coletivo semana que vem, você volta aí. E ficava me enrolando, e isso foi me dando uma raiva, e me dando uma vontade de crescer tão grande. Por um lado, eu reagi dessa forma. Se fosse outro, poderia ter uma reação totalmente oposta. Ia cair o quê? Naquela situação da fragilidade emocional, ia me entregar, ia começar com droga. Mas eu tinha uma reação diferente. Minha formação era assim, graças ao nosso Senhor, que me deu essa capacidade de até hoje ter uma vontade de vencer absurda. Então, quando eu trago esse assunto aqui do Richarlison, é para você prestar atenção no seguinte: é muito difícil você se superar. Você superar quando você sofre bullying. E esse caso que aconteceu comigo, não deixava eu treinar. Eu fui no Flamengo uma vez e fiquei sentado lá esperando a oportunidade. Fui indicado por um jogador famoso que tinha na época. Não é o Galo, não é o Zico, meu amigo, mas era um jogador muito importante. E o treinador atendeu ao pedido dele e me deixou lá no banco sentado. O coletivo, que antigamente era coletivo, fazia um jogo entre 11 contra 11, e quando chegava no finalzinho, faltando 5 minutos mais ou menos, eu calculei isso, ele foi e me chamou. Vem cá, entra aqui. Aí me botou lá no meio, eu falei, tá escurecendo, eu já vendo o Cristo Redentor já piscando para acender a luz e nada acontecia. O que aconteceu? Peguei uma bola, dei um drible assim, eu jogava de meia por dentro, bateu a bola na trave, e eu olhei para lá para ver se ele estava me olhando, para ver, fiz uma boa jogada. Ele estava de costa para o campo. Deselegante em todos os sentidos. E aí, quando terminou, eu fui lá falar com ele, estava tomando banho, me lembro dessa cena, entrei no vestiário, estava tomando banho, falei, professor, com licença, todo educado, eu acho que isso é fundamental, você ser educado também, lógico. E aí ele falou assim, quando é que eu posso voltar? Não precisa voltar mais não. Ele não me viu, me ignorou, deu uma satisfação lá para a pessoa, ele é fraco. E o cara nem soube de nada, eu não tive coragem de ir lá falar com a pessoa, enfim. E o que é isso? Isso é um sintoma de uma pessoa despreparada para estar trabalhando nessa área. E quantas vezes o Cafu foi rejeitado, e quantas peneiras ele teve que fazer, 8, 9, até ele chegar no São Paulo e chegar e virar o que ele virou. Então você entende o que eu quero dizer? Então quando você tem esse problema no emocional, como tem muitos treinadores que sofrem com isso, como o caso do Richarlison, que é um atleta, você no meio da sua máxima performance, você passar por isso, o investimento que o clube faz em você e de repente você aparece com esse problema, é terrível para o clube, para você, para sua família, e a depressão atingiu ele de uma tal forma que ele pensou em suicídio, ele só pensava nisso. Então os psicólogos, os psiquiatras entraram, trabalharam em cima dessa recuperação dele, e você, quando tiver alguém ao seu lado que esteja passando por isso, entrega nas mãos de Deus, orar por ele. Por isso é o processo mais importante de todos, para que tenha discernimento para encaminhar essa pessoa, esse atleta, para um profissional qualificado para que possa orientá-lo e, quem sabe, socorrê-lo de uma tal forma, como foi o caso dele, que ele conseguiu sair dessa depressão. Então a vida da gente, ela surpreende muito. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 2 segundos, mas quando você tem uma família, que você detecta que tem alguém que é depressivo, você tem que começar a tratar ele com autoestima, criar autoestima. Quantas vezes eu chego e penso, cara, tu joga muito, eu jogo muito, ele nem acredita. Aí eu filmo o atleta, olha só como é que você bate na bola, olha a execução, foi muito boa. E isso não é só lá dentro da academia onde eu treino, tem muita gente que treina, às vezes fazem movimentos equivocados,
e ninguém corrige porque as pessoas estão com outras funções. Às vezes eu chego e encosto e falo assim, poxa, desculpa incomodar, eu gostaria de te informar, isso aqui se pode fazer assim. Aí fala um termo técnico para a pessoa reconhecer que eu não estou falando por um acaso, e daqui a pouco a pessoa vira minha amiga, né? E essa pessoa depois começa a ter um desenvolvimento melhor. Por quê? Porque ele foi estimulado por uma coisa positiva de alguém que ajudou sem interesse de nada. Então você entende como é que é fundamental essa história da parte psicológica dentro da sociedade? E hoje você vê tantas pessoas, o filho às vezes atira no pai por causa de dinheiro, por causa de droga. Então tudo isso leva a um declínio emocional e gera problemas gravíssimos. Então a nossa sociedade hoje tem uma carência muito grande de atenção à parte emocional, e a doença do século chama-se depressão. Então é só para você constatar que esse assunto que eu estou falando aqui tem uma relevância absurda, e que você possa realmente estar sempre atento às pessoas que estão no entorno, aos atletas, aos profissionais, professores, que muitas vezes o aluno castigam dentro de uma escola por uma questão de ideologia, uma coisa meio complicada. Então tudo isso aqui requer assim bastante cuidado e bastante atenção. Então esse era o meu papo de hoje. Gostaria de agradecer a você. Mais uma vez eu solicito a sua atenção com relação ao meu projeto aqui no YouTube. Compartilhar com seus amigos, dar um like se você estiver gostando daquilo que a gente traz para você. E um grande abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui, tá bom? Fiquem com Deus, te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau.